13 mais 13, prazer enorme recebê-lo nos estúdios da Rádio Regional do Ipu, aqui no microfone do FD, Augusto Pontes. Muito boa tarde. Eu sou o Jatobá, eu sou o Acaraú, eu sou o cidadão do Ipu. Eu sou o Jatobá, eu sou o Acaraú, eu sou o cidadão do Ipu. Eu sou o Jatobá, eu sou o Acaraú, eu sou o cidadão do Ipu. Eu sou o Jatobá, eu sou o Acaraú, eu sou o cidadão do Ipu. Sou da terra do sertão do povo, terra de São Sebastião. Sou devoto do meu padroeiro, essa é minha oração. Quero ver o Ipu mais forte de novo, é do Ipu meu coração. Meu partido é inteiro, sou ipuense, cearense, brasileiro. Meu partido é inteiro, sou ipuense, cearense, brasileiro. Eu sou o Jatobá, eu sou o Acaraú. Cidadão do Ipu, Augusto Pontes, boa tarde, prazer recebê-lo. Boa tarde, meu amigo Hélio, meu amigo Edivani, meu amigo Chico Zé. Eu dizia ontem ao Chico Zé que as melhores entrevistas que eu já concedi, na época como presidente da AFAI, era ao Chico Zé, porque ele tem uma capacidade de síntese muito grande e ele escolhia os temas realmente relevantes e as conversas, os diálogos eram bons demais, né? Então, Chico, parabéns pela sua profissão, viu? Você é um profissional qualificado e eu torço muito que você continue sempre assim, certo? Inteligente, fazendo um jornalismo de qualidade aqui no Ipu. Meu amigo Hélio, deixa eu aproveitar antes de qualquer coisa, dar aqui alguns abraços. Né? Fique à vontade. Quero mandar um abraço para minha família, né, que é grande, eu sou daqui, né, eu sou cidadão do Ipu, nascido aqui, e tenho muitos familiares aqui. Eu quero abraçar a todos, em nome do meu pai, Pedro Josino, um grande amigo, né, o papai, além de pai, é um amigo muito especial. E também a minha mãe, né, que é o outro braço da nossa família, a família Pereira, a família Balacó, né, e o papai, a família Torres, Martins também, que tem essa relação toda. E o Timilton, que é uma pessoa muito especial, que a gente tem um carinho, toda a família, tem ele como um grande patriarca, uma pessoa que a gente sente segurança só na presença dele. O Timilton calado já é segurança. Ele não precisa nem falar, só a presença dele já transmite uma confiança, uma segurança, e eu tenho muita gratidão ao Timilton. E quando eu abraço o Timilton, eu abraço a toda a vocação política que essa terra tem. Porque ele sim foi um político que entendeu, né, que política é doação, que política não é projeto de riqueza, política é entrega. E eu sei que eu convivi com ele, né, eu já era nascido quando ele entrou na política, e até nas minhas lembranças mais antigas, de infância, eu lembro da postura do Timilton, né, como uma pessoa generosa, como uma pessoa extremamente ligada ao social, uma pessoa que gosta de gente. Ontem eu ouvi a Toinha Carlos, que eu também abraço, e em nome da Toinha Carlos eu abraço todos os vereadores do Ipu, porque ela foi vereadora, e eu acho que essa função de vereador, na minha opinião, é a função mais importante do município, do ponto de vista de representatividade política. Não é o prefeito, não. É o vereador, porque ele está junto com a base, né? E a Toinha ontem dizia, né, tocando na pele dela, no braço, ela dizia, eu gosto de gente. E isso aí, eu ouvi aquilo ali, eu prestei muita atenção, Hélio, toda aquela dinâmica, isso é da minha natureza, né? Eu escolhi estudar ciência política porque eu tenho interesse no aspecto científico da política, da sociedade, e eu vou para o evento daquele, eu fico encantado ouvindo as pessoas falando, ouvindo o comentário dos outros, ouvindo lá até o Bebum dançando, tem cada cena hilariante. Meu filho é muito gozador, ficou filmando, e ele mandou para mim, eu achei muito legal essa espontaneidade do povo com aquilo que aconteceu ontem. E então a Toinha, eu abraço a Toinha e manifesto minha profunda admiração por ela, né, por ela ter
esse pé no chão, né? A Toinha, se a gente fosse aqui uma tribo de índio, né? A Toinha era aquela matriarca, aquela que as pessoas vão lá se aconselhar, vão lá se refazer, porque o sorriso da Toinha é nutritivo, entendeu? Então eu acho muito, muito legal a forma como a Toinha trata as pessoas, como ela trata a política, né? Eu tive a oportunidade de conversar muito com ela agora nesse final de semana, e certamente vai ser uma pessoa da minha relação daqui para frente. 13 horas mais 18 minutos. Eu convidei o Augusto Pontes para a gente analisar o acontecimento de ontem, o lançamento da pré-candidatura. E eu observei ontem, essa é a 6ª campanha que eu estou iniciando, já fiz 5 campanhas para prefeito, como locutor apresentador, e ontem eu observei, inclusive comentei já no ar, algo diferente. Eu não sei se os líderes, né, os 2 representantes passam isso, mas os discursos foram os discursos de uma política nova, de uma política diferente. Você observou também esta política, nova política que está se implantando? O Hélio, eu agora não vou falar só como cientista, né? Eu vou falar também como militante, né? É preciso que a gente seja honesto aqui, né? Eu estou aqui especialmente como militante, voluntário desse projeto, que algumas vezes eu vim aqui até vocês conversar sobre ele, e eu participei desse parto, né? Que foi o nascimento da candidatura do Diego Carlos e da doutora Ludmila. Eu participei diretamente, eu estava lá na sala onde tudo aconteceu, conversei com todos os protagonistas que se envolveram nesse processo, e eu não tenho a menor dúvida, eu estou absolutamente convencido que esses 2 extraordinários jovens estão fazendo um sacrifício. São jovens, mas eu quero até fazer uma observação. São jovens pré-balzaquianos, eles têm quase 30 anos. 28 e 27, salvo engano. Isso significa que eles são jovens, sim, mas já têm experiência de vida. A doutora Ludmila, inclusive, é médica, formada, já tem uma profissão que vem desempenhando. A gente sabe que é uma pessoa bem-sucedida. E o Diego é um acadêmico de administração, mas uma pessoa que tem relacionamento com essa área da administração lá em Fortaleza, um amplo relacionamento. Então, para o Ipu é um privilégio que a sociedade ipuense, que a comunidade ipuense tenha esses 2 jovens dispostos ao sacrifício, né, de se doar na vida pública. E a minha crença é que essa doação ela seja desinteressada do ponto de vista material e seja, acima de tudo, uma entrega voltada para a vocação de atender aos anseios da coletividade. Que aí, se você me permite, eu aproveito para falar do que eu penso da nova política. Tranquilamente, certo? Fique à vontade. Que foi um conceito, a nova política, foi um conceito que a Marina Silva, né, lançou no Brasil, e muito confuso esse conceito, porque nova política é uma coisa abstrata. Mas eu tenho minha opinião, eu que sou filiado à Rede de Sustentabilidade, né, pelo menos mandei a minha intenção de filiação. Eu tenho uma opinião muito prática sobre a nova política. A nova política ela tem 2 pilares, velho. O primeiro pilar é a participação da sociedade. A nova política só acontece se a sociedade quiser, se a sociedade patrocinar isso. Porque enquanto a gente for passivo, enquanto os agentes da sociedade forem passivos, nós não teremos uma nova política. É a sociedade que tem que dizer não à compra do voto. É a sociedade que tem que rejeitar a linguagem do ódio, a cultura de guerra que tem nas eleições. Não faz sentido a linguagem de alguns candidatos e de seus representantes ou simpatizantes ser voltada para a baixaria. Vamos dizer não à baixaria nessas eleições e que a nossa comunidade ipuense rejeite isso. Não aceite, não vote em candidato cuja linguagem seja da baixaria. Vamos exigir uma maior qualidade na linguagem
dos nossos candidatos a representante. Então, o primeiro pilar é esse, é a participação da sociedade. E aí, Hélio, nós estamos vivendo um momento no Brasil muito grave, certo? Preste atenção. Todos os partidos políticos foram pegos, envolvidos em escândalo de corrupção. Salvo algum engano, tá, por exemplo, a Rede, que é um partido muito novo, tem baixíssima representatividade, até agora nós não sabemos de nenhuma participação nisso. Mas os partidos que hoje estão comandando o Brasil, todos eles apareceram largamente envolvidos em escândalo de corrupção. E aí do mais alto, não é? Sim. Do mais alto participante, membro, ao menor, mais exatamente. baixo. Então, mas aí preste atenção, isso cria um fenômeno na sociedade perigosíssimo, Hélio. Sabe qual é? A marginalização da classe política. Então você tem uma classe política que é rejeitada pela sociedade e marginalizada. Entrou para a política é ladrão. Entrou para a política é corrupto. Então como é que eu vou chegar para um jovem que tenha vocação política, que tenha gosto, que tenha entusiasmo, que tenha sangue para isso, tenha vontade? Como é que eu vou chegar para um jovem desse e estimular para ele ser um representante político? Aí ele sai na esquina e ele já é mal visto porque é um candidato. Então, a sociedade tem essa obrigação. Para mim, é o maior desafio da sociedade brasileira hoje, é resgatar a dignidade da classe política, se é que algum dia teve. Certo? Se não teve, nós temos que inaugurar uma classe política que tenha respeito, que seja respeitada pela sua comunidade. Nós precisamos disso, esse é o maior desafio. E respondendo à sua pergunta, ontem nós assistimos o lançamento da pedra fundamental de uma nova política no IPU. Eu sou militante voluntário da criação dessa nossa política. Esse vai ser o meu papel. Muito se falou na história do Guto como candidato a presidente, a prefeito, como candidato a vice. Isso não é importante, gente. Não é importante. O cargo não é importante. Quem gosta de mim, quem valoriza as minhas ideias, quem acredita na minha história, tenha certeza que eu tenho lado, né? E vou trabalhar para que esse lado seja vencedor, mas vencedor pelos motivos justos. Eu não quero participar de um projeto que seja vencedor na marra, de uma forma irregular. Eu quero participar de um projeto que seja vencedor pelos motivos justos. Quais são os motivos justos? Esse que eu acabei de falar, de uma nova política. E eu acredito que os nossos candidatos, Diego e doutora Ludmila, serão os porta-vozes dessa nossa política, dessa nova política no IPU. Nós estamos fazendo história. Bom, essa foi só a primeira pergunta e já deu para notar que o tempo vai ser pouco para essa conversa, para essa entrevista. E a Cleide Pontes disse, esse aí eu tenho muita admiração, eu adoro. A Cleide Pontes. Ah, Cleide, um abração para a Cleide, uma grande amiga nossa. São 13 horas mais 38 minutos. Ainda nesse tema, eu queria fazer uma observação para o seu comentário, Guto. Agora como cientista político. Certo. Todos nós sabemos que esse é o melhor caminho. Sim. Não vender o voto. Isso. É uma administração com austeridade. Sim. Uma administração utilizando a filosofia do Manuel Palácios, a política passa e a amizade continua. Sim. Por que nós não aplicamos? Quando eu falo nós, é povo, é população. Olha, tem um motivo na raiz, certo? Que é a carência. É a carência e a falta de educação. Não existe, isso aí é de Confúcio. Confúcio, 2000 anos antes de Cristo, certo? Confúcio já dizia, qualquer evolução social necessariamente se dá através da educação. Então nós temos uma carência, né? Nós vivemos principalmente no Nordeste brasileiro, no semiárido brasileiro, nós vivemos uma carência muito grande das pessoas e, além do mais, uma falta de educação. Essa falta de educação, somada a essa carência, cria um oportunismo de pessoas mal intencionadas que entram para a política para se prevalecer com interesses individuais.
interesses de família, certo? E aí cria-se uma anomalia, que é um pacto de mediocridade entre essas pessoas que vendem o voto e essas pessoas que compram o voto. Isso é um pacto de mediocridade, né, que vai perpetuando, vai criando um vício, né, um vício extremamente perverso e maléfico para a nossa sociedade. E o Brasil hoje está assistindo, nós estamos assistindo esses escândalos que é exatamente o retrato disso. Essas propinas, esses esquemas de licitação, essa coisa toda que nós estamos vendo no Brasil, é a forma de financiar candidaturas, a forma de financiar representantes da sociedade. Isso é um absurdo, né? Mas a gente sabe que isso acontecia, a gente sabia. Ninguém está totalmente ignorante de que a coisa funcionava desse jeito. Mas, Hélio, nós hoje temos, eu sou otimista com o Brasil por isso, porque nós hoje temos a oportunidade de passar isso a limpo, né? E eu ficaria muito feliz se o IPU fizesse parte dessa rede de passar o Brasil a limpo, certo? Essa é o nosso sonho. 13 mais 31. Ontem nós tivemos a confirmação dos pré-candidatos, que serão candidatos brevemente, homologados pelo partido, ou pelos partidos coligados, Diego Carlos e doutora Ludmila. Esses candidatos, o que eles representam hoje, em termos políticos e de perspectiva para o ipuense? Olha, acima de tudo, o idealismo. Né? São pessoas, são ficha limpa, são jovens com uma experiência de vida e uma experiência de relacionamento, porque a vida da gente, ela não é só pela idade, né? A vida da gente é pela idade e pelo aquilo que a gente viveu, com quem a gente relacionou, os livros que a gente leu, a forma como a gente interagiu. Então, eles são dois jovens altamente bem relacionados, bem formados, potencial altíssimo de capacidade de boas realizações. O que eu acho que a gente pode esperar deles, e é o que eu pretendo, como militante voluntário, pretendo contribuir, é uma formação racional de uma discussão dos problemas do município, numa linguagem, como eu disse, numa linguagem da nova política. Me interessa fazer a crítica da gestão atual, se for para eu propor soluções. Isso é que eu chamo de vitória pelos motivos justos. Só me interessa criticar as soluções do modelo atual, da gestão atual, se eu tiver soluções melhores. E eu preciso dizer isso. Eu saber dizer isso para a população, para a comunidade ipuense. Então, eu tenho a minha participação nesse projeto, Hélio, é para garantir, né, eu estou disposto a me doar com muita força a isso, que isso aconteça, que nós tenhamos uma discussão elevada, qualificada. A ideia é a gente trazer especialistas, os melhores especialistas, certo, que nós temos no Ceará, das áreas, dos principais problemas do IPU, para que a gente chegue a um diagnóstico desses problemas e a gente encontre modelos de solução para isso. Sabendo que toda a dificuldade, né, da máquina, a dificuldade do orçamento, a dificuldade do Brasil, nós temos que ser realistas. Não interessa vender ilusões, interessa a gente discutir a coisa com seriedade, certo? Para que a população ipuense saiba o que pode esperar desse projeto. Esse grupo de oposição precisa dizer para a população ipuense por que vocês vão votar em Diego e Ludmila. Nós temos que dar as razões para isso. Está conosco aqui Augusto Pontes, hoje comentando sobre o acontecimento de ontem. Como é que você avaliou o discurso? Você disse que prestou bastante atenção. O discurso dos dois jovens, da vice Ludmila e do pré-candidato Diego Carlos. A Ludmila, ela foi bem sintética, né? Ela falou assim, mostrando que ela veio. Eu acho que a maior intenção da Ludmila, a maior linguagem da Ludmila foi corporal, certo? Ela gritou, né? Ela gritou para o povo vitorioso do IPU e tal. Ali foi um chamado, foi um grito de guerra, certo? Que ela deu e que para mim ressoou como a segurança que ela quer passar para as pessoas de que ela está entrando com o coração,
de que ela está entrando com vontade, de que ela está entrando mesmo para valer. Então, a linguagem da Ludmila, que o discurso dela para mim foi mais gestual, corporal, do que mesmo de conteúdo de palavra, porque ela é uma pessoa de bom senso e viu que aquela manifestação foi muito longa, muitas pessoas se emocionaram, foi um momento assim de resgate, né? E tudo isso emocionou muito e as pessoas falaram mais até do que o tempo que era previsto. Mas eu fiquei muito impressionado com a atitude da doutora Ludmila. E o Diego, esse aí ficou muito claro, né, que o Diego, ele está em casa, né? O Diego passou, acho que uns 5 minutos, né, da fala dele, foi se relacionando com as pessoas que estavam ali perto e contando histórias, momentos que ele teve com essas pessoas, né? Então, o Diego está em casa. O Diego é um filho da terra, é um jovem filho da terra que está em casa, porque ele é do berço de Zezé Carlos e Toinha Carlos. Então ele traz esse DNA, né, de ser do povo, de ter essa intimidade, né, com a linguagem da política do povo, essa política de pele, né? Então o importante que eu acho da mensagem do Diego é ele ter senso de propósito, ele saber que ele vem para uma missão dessa, de sacrifício. Não existe nova política, se o sentido não for de sacrifício. Não existe. E ele passou isso. Ele realmente está consciente que esse caminho que ele está escolhendo é um caminho de sacrifício, né, que ele vai ter que se doar, né, que ele tem motivo para se doar. Por quê? Porque é a confiança daquelas pessoas nele, né? Essa é a relação do povo com o líder. E o líder tem que cuidar do povo, do mesmo jeito que o povo tem que cuidar do líder. Essa relação, ela se retroalimenta. Não existe um líder que se estimule para se doar para o povo, para a população, se ele também não receber esse feedback da população emocional, né? O feedback emocional de confiança, de força. É isso que faz Por isso que diz que a política é tão viciante, porque quem começa na política se acostuma com isso, com o carinho, com essa relação, com essa troca. Aí sabe que se sair vai perder, né? Então fica, além dos motivos menos nobres. Mas esse seria, eu considero esse o motivo humano mais forte para quem experimenta da água da política, de não deixar mais de beber. O Ipu carece de um Guto Pontes. Dê meu abraço a ele. Obrigado, Hélio. Nosso Ipu precisa de uma visão como essa, de Guto Pontes. Eu admiro muito. Quem diz isso é o compositor Bacílio Lima. Eu queria discordar do meu grande irmão, amigo, querido. Ontem nós tiramos uma foto com ele, a filha dele. Patrícia, né? Trícia, né? Pois é. E eu queria discordar do meu amigo Marcílio, porque o Ipu não carece. O Ipu tem o Augusto Pontes. Por que não? Eu não preciso estar candidato, eu não preciso ser prefeito ou vice-prefeito ou vereador do Ipu, se eu tenho aqui o meu presidente da CDL, Sebastião Filho, mais o Luiz, mais o Lucélio, mais o Gilvan, e uma comunidade de gente, o Marcílio, o Jorge Nobre. Se eu for falar aqui, são muitos amigos. Ivanildo, pois é. Que está nos escutando. Grande Ivanildo, meu irmão. Pré-candidato. O Ivanildo? Músico? Músico. O pianista? O pianista. Olha só. Pré-candidato a vereador. Que alegria saber disso. Então, não carece não, Marcílio. Eu estou aqui, eu estou pisando no chão do Ipu, certo? E o que for possível, esse seu amigo aqui, conterrâneo, poder contribuir para a construção de um novo projeto, um projeto de inovação, com novos valores, com criatividade, com empreendedorismo, com participação da sociedade civil, com participação das entidades organizadas da cidade, com diálogo, certo? Com força política, com coalizão, com deputado federal forte, Domingos Neto, com deputado estadual forte, Sérgio Aguiar, com uma massa política para a gente poder realizar inteligência, para a gente poder realizar. O Ipu não carece de Augusto Pontes, não. Augusto Pontes é um elo nessa corrente que nós vamos formar. E o Augusto Pontes está comprometido, sim, com esse projeto. Não carece, não. Vai sobrar Augusto Pontes. Bom,
eu vou pegar essa sua deixa para engatilhar a próxima pergunta. Através das pessoas e também através do seu comportamento, a gente faz uma análise de um comportamento de uma pessoa muito séria, de uma pessoa honesta, uma pessoa correta e dedicada às causas da retidão. Isso eu conversei muito com meu irmão Sebastião Filho, e ele é um admirador, é um fã seu. E partindo daí, dessa colocação que eu faço, você está emprestando aqui a sua imagem neste momento para esse grupo. E qual vai ser seu papel? Qual vai ser a sua contribuição real neste novo projeto? Hélio, eu queria só dizer o seguinte, eu não estou emprestando a minha imagem. Eu estou afirmando que eu vou participar dessa construção, né? A minha imagem não interessa. Interessa o que eu possa contribuir efetivamente com ideias, com articulação. Ontem, por exemplo, antes de ir para o evento, lá no lançamento da chapa, eu cheguei no Ipu e fui ao encontro desses queridos companheiros que eu falei do movimento CDLista. Eu sou presidente do CDL, da CDL de Sobral, o Sebastião, presidente da CDL do Ipu. Além do mais, somos conterrâneos, e estavam lá o Luiz, o Lucélio, o Gilvan, né? E nós já tínhamos conversado anteriormente sobre a política do Ipu, não a política de nomes, essa politicazinha de fofoca que não me interessa, politicagem não me interessa fazer crítica vazia, não me interessa cultura de guerra, de ódio, ninguém veio para guerrear, não. Nós viemos para construir. Se tiver crítica, façam a nossa construção. Certo? Se tiver crítica, vai fazer a nossa construção. Mas não venha com conversa furada, querer falar de A, de B, de C, que nós não vamos aceitar essas provocações, porque nós não estamos aqui para fortalecer a cultura de guerra. E nós queremos avisar a sociedade que esteja vigilante para isso. Porque a nova política só surge se a gente superar e disser não à baixaria na política. Então, ontem eu estava conversando com os meus amigos cedelistas aqui do Ipu, e, por exemplo, o centro do Ipu, nós temos que ter um projeto de revitalização desse centro, de organização do trânsito, sabe, de organização das ruas, das calçadas. Qualquer cidade que a gente vai, no Brasil ou no mundo, que se tenha gosto do cidadão passear e caminhar pelas calçadas, pelas ruas, é onde tem ordem, é onde tem, sabe, zelo, cuidado. E a gente sabe que o Ipu não está tendo isso hoje, né? Então, foi uma das coisas que nós falamos, que nós conversamos com o pessoal da CDL aqui do Ipu, foi para que a gente possa, né? E aí eu já estou falando aqui como integrante do movimento logista, e estou fazendo a mesma coisa em Sobral, certo? Que a gente possa oferecer para a sociedade ipuense sugestões práticas, através de uma participação de qualidade, discursiva, e oferecer aos candidatos, ambos candidatos, né? Porque quem ganhar, nós queremos que assuma esse compromisso com a sociedade ipuense e com a classe dos comerciantes, a classe lojista. Nós vamos fazer esse trabalho de entregar como a gente enxerga que a cidade pode ser melhor cuidada, né, pode ser favorecida para o bem-estar do cidadão ipuense. Ontem teve um discurso que eu queria resgatar para seu comentário. Discurso do seu irmão, ex-deputado, ex-prefeito desta terra, Sávio Pontes, quando ele virou para o Diego e disse: Diego, você está assumindo agora um grupo, um compromisso, e que você é integrante desse grupo desde criança. Você conheceu os erros e os acertos. Você tem agora uma missão de aprimorar esses acertos e alijar, né? Deixar de lado, esquecer ou então não repetir os erros passados. Foi um recado que o Sávio deu ali para o Diego Carlos? Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu irmão, querido, amigo, companheiro de muitas jornadas, um irmão valoroso, um ativista. Para mim, a maior qualidade do Sávio
é o ativismo político dele, a criatividade dele, a capacidade de articulação, a generosidade elevada, nível elevado, generosidade padrão 10, certo? Então, um grande abraço para o Sávio, né? E ele tem muita responsabilidade de eu estar aqui hoje. Até o meu curso de Ciências Políticas eu fiz porque eu enxergava que o Sávio talvez precisasse de uma assessoria, de uma pessoa que tivesse ao lado dele, e eu estudei ciência política muito motivado por essa escolha do Sávio de seguir a carreira política, né? E eu tenho muita admiração por ele nesses dois aspectos que eu falei, do ativismo político e da generosidade. Com relação ao que ele falou, do balanço do que ele representou, né, como gestor público aqui no IPU, eu tenho a dizer o seguinte, sobre isso e também sobre o recado que ele deu para o Diego. Ninguém pode ser culpado por erros de terceiros. Ninguém, certo? O Sávio foi deputado 2 vezes, foi prefeito de Ipu e, pelo que eu vejo, não sou eu que estou dizendo, porque eu sou suspeito, afinal sou irmão, mas não sou eu que estou dizendo. Pelo que eu vejo, a pessoa vem morar no Ipu, depois que termina o seu mandato. Ele vem morar no Ipu, ele tem casa aqui no Ipu. Um evento daquele de ontem, ele foi ovacionado várias vezes. Então, essa pessoa, ela deve ter feito alguma coisa de bom pela cidade, para ela ter os depoimentos que você deve ter prestado muito bem atenção, do Sérgio Aguiar e do Domingos Neto, em relação ao interesse do Sávio pela causa do Ipu, também demonstraram O próprio Diego Carlos. O Diego, o Cid Gomes, né? Quantas vezes o Cid Gomes se referiu ao Sávio, seja como deputado, seja como prefeito do Ipu, quando ele veio, inclusive, para o último comício, né? Naquela eleição. Então, isso aí, meu amigo, é construção. Isso aí é uma bagagem, é um patrimônio que ele tem, que ele construiu. Ele errou aqui, ali, não sei o quê. Tudo bem. Quem é que não erra? Não, eu não conheço ninguém que tenha tentado alguma coisa que não tenha cometido erro. Existe, inclusive, uma frase que diz isso. Só não erra quem nunca tentou. Então, ele tentou muito, sempre foi muito ousado, sempre foi muito, às vezes, até imprudente na ousadia, e aí, quando a gente é imprudente, a gente leva quedas, e ele levou as dele, né? E que ele tenha a oportunidade de se defender daquilo que ele é acusado, e que a justiça resolva, que ele resolva com a justiça as eventuais pendências que ele tenha. Pronto, falei do Sávio. O Diego, meu irmão, é vida nova. O Diego é ficha limpa, o Diego está começando, o Diego e a Ludmila estão começando sua caminhada agora, certo? Então, não tem nada a ver fazer associação dessa natureza. Nós temos, sim, que procurar dar ao Diego, como o Sávio disse, o que foi de bom. O que de bom aconteceu com todas essas pessoas que estão ao lado do Diego, o Sávio, a Toinha e tantos outros aí que virão, os experientíssimos vereadores que estão ao lado deles, eles vão dar o que tem de bom, o aprendizado, as conquistas, as relações. Isso é que o Diego está ganhando. O Diego e a Ludmila, eles estão ganhando isso aí. Eles estão saindo com essa bagagem, com esse patrimônio dos acertos e do que foi de bom. E também o aprendizado do que foi errado. Isso também é cultura. Erro também é cultura. Faz parte da cultura de um povo. A Alemanha, um dos países de pessoas mais esclarecidas, caiu na esparrela de seguir um líder ditador, foi um sanguinário. Um país, o Hitler conseguiu convencer um país, certo? A seguir aquelas loucuras dele. Erra-se. Mas hoje o que é a Alemanha? O que é o Japão? O poeta Gilberto Gil canta, uma guerra, uma bomba sobre o Japão fez nascer o Japão da paz. Então que os erros do Sávio sejam motivos para os acertos do Diego e da Ludmila. Parabéns ao Guto Pontes, belas palavras. A voz dele é igual ao maior líder, ao meu líder, a meu líder maior, Sávio Pontes. É bom demais. A dona Lúcia Quixadá está dizendo aqui, né, que a voz são iguais. Siné também.
tá dizendo, Donato Filho, boa tarde, Hélio. Mande um abraço, meu primo Guto Pontes, um cara de uma inteligência espetacular, uma pessoa sensata, é um grande cidadão do bem. Donato Filho, vereador, assina aqui embaixo essa postagem. André Luiz, grande músico, eu chamo ele o mestre do Ipu, porque o André Luiz não bota brinco, não bota aqueles cabelão, não é na simplicidade como o Messi, e é um espetacular, toca todos os hits. Ele diz, sou fã e acredito na capacidade que já tem demonstrado o grande Guto Pontes. Quem sabe um dia, hein? Olha só, deixa eu começar a abraçar a Dona Lúcia, né? Você me lembre aí as pessoas. Lúcia Quixadá, é bom demais. Dona Lúcia Quixadá. Esposa do Manel. Vai ficar bonito, Dona Lúcia, vai ficar bonito. Nós vamos fazer esse negócio crescer, isso é onda. A onda, ela começa, ontem foi plantada a semente, ontem foi colocada a pedra fundamental, mas agora a gente tem que fazer a onda crescer. Isso é construção, como eu disse. Quem foi o outro? André Luiz. O velho André Luiz, né, músico, né, um músico muito competente. Um grande abraço para o André Luiz. O meu primo, Nonato Filho, né, uma pessoa que eu conheci mais intensamente as habilidades e a postura política dele, né. Então, um grande abraço para o meu amigo, primo, Nonato Filho, o Nonato pai também, né, que é casado com a Lúcia, minha tia, irmã do meu pai. E o Nonato Martins, que é irmão do meu querido amigo lá de Salvador, o Francisco José, que eu também mando um abraço para ele, para a Luizinha. É uma rede grande, viu, Hélio? Estou acompanhando dentro do ônibus no Rio de Janeiro, voltando para casa, saindo do estádio. Aqui é uma aula, a minha segunda aula. Está dizendo o jornalista Felipe dos Santos, sim, que é jornalista, narrador de futebol. É o colega nosso lá do grupo, né? Eu me lembro do Felipe, lá do grupo do Juventude Política Ipuense, né? E a internet tem essa maravilha, né? De uma pessoa estar lá no Rio de Janeiro, escutando o programa aqui. Um grande abraço para o Felipe. Muito obrigado, Felipe, pelas considerações. Bom, ontem falou, os mais experientes lembraram isso, se empolgaram com aquela multidão, com a vibração, com a receptividade do público de todas as idades, que é interessante a gente lembrar esse detalhe, da criança ao idoso, estavam marcando presença, e ali é um reencontro, né? A cada 4 anos a gente encontra toda aquela turma. Um abraço aqui pro seu Chico Guida, que ele diz, rapaz, desde o Dr. Rocha, que teu pai te levava, teu menino, eu te vejo nas campanhas desde o Dr. Rocha. E muitos falaram na responsabilidade e a partir daquele momento ali, Guto, os desafios. Para você, quais serão os maiores desafios para esse grupo e que são representados, esse grupo é representado pelo Diego e pela Ludmila? Hélio, essa pergunta é muito boa. E para mim, eu não tenho a menor dúvida em dizer, eu não vou nem dizer os desafios operacionais, administrativos da cidade. Eu não vou nem falar disso, porque também eu acho que tem que ser melhor estudado, né? E ver o que está bom, o que a gestão atual fez que deu certo, e procurar corrigir aquilo que não funcionou. Então, não vou nem me referir a isso. O maior desafio foi o que eu falei aqui, nós não podemos perder a oportunidade de lançar uma chapa com 2 jovens, extraordinários jovens, certo? Perder a oportunidade e toda essa experiência agregada dos vereadores do grupo, nós não podemos perder a oportunidade de dialogar com a sociedade ipuense para construir uma nova política. Esse é o desafio maior, é o desafio master, é o desafio mais importante, porque ele é cultural. Certo? Você falou de Sobral, né? Que Sobral está vivendo aí essa tensão, né? De violência e tudo mais. Eu me relaciono com Sobral desde criança, porque o papai assumiu a agência da Caixa Econômica lá de Sobral. De Sobral foi uma agência, acho que ele inaugurou a agência de lá, se eu não me engano. E desde lá, né, tem o tio João e a tia Célia, que são muito ligados aos meus pais, e a nossa relação com Sobral nunca deixou, sempre foi contínua. Até que o Sávio inaugurou a veia empresarial da família, né, colocou a sua bodeguinha lá, o lojão do motoqueiro,
E eu me juntei ao Sávio alguns anos depois e nós fundamos a Honda em Sobral, a Motovel, e a história foi por aí. Então, Sobral hoje, que eu moro lá em Sobral, sou presidente da CDL de Sobral, né, tenho muitos amigos em Sobral, essa experiência da CDL está sendo muito rica para mim, principalmente por isso, porque estou participando de uma maneira mais ativa das construções de solução da cidade. Não há, meu amigo, como você fazer uma cidade melhorar se não for pela política. Não tem como. Não tem. A igreja, por exemplo, que é um organismo de altíssima importância numa sociedade, ela estrutura, né, as emoções, a alma, né, os objetivos maiores, a própria ética. A igreja trata disso. Mas a igreja, por exemplo, não discute as soluções das comunidades, até discute em determinado nível, né, com doação e tal, essa coisa toda no nível mais de caridade. Mas a política tem que ir muito mais longe. A política envolve a decisão de um polo universitário, a política envolve a decisão de um posto do SEBRAE, a política envolve a decisão de uma reinauguração de um prédio, uma restauração de uma igreja. Tudo isso é a política da inauguração de um parque na Bica, um hotel, você tem que construir relação para ter empresários. Sobral fez isso, né? E essa é uma contribuição também que eu posso dar a esse momento de construção dessa proposta, é exatamente fazer essa ligação, essa parceria, né, com Sobral. Nós temos muita amizade com o Ivo, que deve ser o candidato da família Ferreira Gomes, que são aliados políticos de longas datas, e eu sempre tenho estado com o Ivo, e eu vou fazer essa convocação ao Ivo, ao Veveu e aos secretários, né? Nós temos amizade com todos eles, papai também foi secretário lá em Sobral, amigo de todos eles, fazer uma cooperação técnica, uma cooperação política, porque afinal somos da mesma área, né? Somos da mesma base. Então, esse é um desafio também, Hélio, que eu coloco como muito importante. A articulação regional, a articulação intermunicipal com os municípios da região desse Baixo Norte aqui, certo? E da região da Serra, de toda a Serra da Ibiapaba. Nós temos que formar um polo. E só se forma polo, só se forma cooperação se tiver capacidade de diálogo, se tiver capacidade interativa, de empatia, para entender que eu não posso ganhar todas, para entender que esse jogo é um jogo de troca. Se o Ipu ganhou o SEBRAE, então nós temos que ver como é que as outras cidades, né, vão também ganhar. Eu não posso querer tudo para a minha cidade. Tudo isso faz parte de uma inteligência interrelacional, né? E o Ipu precisa disso, de líderes, representantes, porque quem faz isso não é o cidadão não pode fazer isso, ele não tem tempo para fazer isso. Quem faz isso são os líderes políticos, que se articulam e que têm a capacidade de fazer articulação interrelacional. Essa é um desafio que eu considero extraordinariamente importante para que o Ipu tenha realmente um novo momento, um momento de inovação, né, que é a palavra que nós estamos trabalhando, né, no nosso próprio convencimento do que a gente tem pela frente. Nós temos pela frente o desafio de inovar. Boa tarde, meu amigo Hélio Lopes, um forte abraço a todos aí do estúdio, na Rádio Regional, especial ao grande músico Guto Pontes, estou ligado no FD, maravilha, parabéns pelo programa, que assina Carlinhos Sampaio, sanfoneiro Carlinhos Sampaio. Ah, grande sanfoneiro Carlinhos Sampaio, nosso abraço, bom, músico de mão cheia. Como a gente diz que tudo que é bom dura pouco, vai ficar saudade dessa conversa, dessa entrevista, mas a gente já fica aqui com as portas abertas para um novo encontro. Sempre tiver a oportunidade que vier ao Ipu, será um grande prazer a gente conversar sobre isso, porque eu acho que a gente tem que repetir muito essa fala da não compra do voto, a fala de uma política de propostas, uma política que a gente possa modificar. E eu dizia no início aqui no comentário que não vai modificar o político se o povo não se modificar. Então nós estamos recebendo aqui o Guto Pontes nesse dia de hoje,
e temos como objetivo esse, de fazer uma nova política, de mostrar que o Ipu ele vai ser muito mais importante, vai crescer e desenvolver se a gente tiver essa responsabilidade, nós, povo, se a gente apresentar essa responsabilidade. Eu agradeço e deixo esse microfone para suas considerações finais. Bom, Hélio, mais uma vez, né, dizer da minha satisfação, né, dizer que ontem foi um dia de extrema felicidade para mim. Eu vim com a minha família, né, olha que não é fácil a Eneida se lançar lá de Sobral para vir ao Ipu, né, porque ela queria ver, ela viu o meu entusiasmo, né, nesses 2 dias assistindo o parto dessa chapa, e aí ela disse, eu quero ver isso com meus olhos, o que está acontecendo com o Guto para ele estar tão inflamado, né? E os meus filhos acompanharam, então esteve aí a Gabriele, a Gisele, que foi o aniversário dela ontem, né? Ela veio passar o aniversário dela aqui conosco, e o Pedro Augusto também estava com a gente. Então ontem foi um dia muito especial, e eu lhe propus que a gente hoje conversasse sobre ele, porque eu não podia perder a sensibilidade do que eu vivi ontem e nesses dias, deixar de falar sobre isso. Eu espero que o Edvani tenha até gravado, porque depois eu vou querer, porque para mim isso é histórico, né? E eu também quero dizer para todos, né, que o maior desafio da sociedade ipuense, agora eu vou me referir à sociedade ipuense, certo? O maior desafio da nossa comunidade, da nossa sociedade, é gerar um ambiente de participação. Nós não podemos abrir mão disso. Nós temos que ser protagonistas. Nós temos que ser exigentes. E é a sociedade, é a comunidade que vai dizer. Somos nós que vamos dizer qual é a direção que os nossos representantes devem ir. Somos nós que vamos dizer isso. Não são eles, não são os representantes que vão dizer como vai ser, não. Somos nós. Então, essa é o primeiro grande pilar de uma nova política. É uma participação integral da sociedade. Como, Augusto? Através da organização. Nós temos que nos organizar em entidade de classe, em sindicato, enfim, nos grupos sociais natural da cidade. Temos que nos engajar. Partidos políticos também, né? Para quem... Eu, por exemplo, eu me engajei no partido político para ser militante. André Luiz, permita só um minuto, porque eu queria registrar aqui, no Juventude Politizada do Ipu, você vai acompanhar lá depois as referências. Mas eu faço questão de registrar a participação também do Padre Lucas, que está acompanhando a gente, padre da cidade, vigário do Ipu, pároco, Padre Donato Timbó, e ele é o assistente, aquele que está ali ladeando o Padre Donato. O Padre Lucas faz diariamente aqui um quadro, 13h, falando de fé. Ele faz uma reflexão na palavra de Deus com o momento, com os acontecimentos atuais. Então ele faz essa reflexão diariamente, 13h, entre 2h30 e 4 minutos, sempre essa reflexão que ele faz diária, que é um grande sucesso do programa. 13h, a gente para tudo aqui e coloca o quadro Momento de Fé com o Padre Lucas. E ele está acompanhando o programa e está dizendo: para Aristóteles, o homem é um animal político, pois somente ele possui a linguagem, e esta é um fundamento da comunicação entre os seres humanos. Segundo o seu ponto de vista, os demais animais só exprimem dor e prazer, mas o homem utiliza a palavra, e ele botou logos, e com isso sua capacidade de julgamento entre o bem e o mal, o certo e o errado. Na busca de interpretação da realidade social, devemos levar em consideração também a capacidade de atuação do homem sobre a natureza e a sua consequência, criação de novas condições de existência, como fundamentais para compreendermos o desenvolvimento da comunicação na sociedade. Somos todos políticos. Abraço. Muito obrigado. Ele está fazendo referência à entrevista, certo, falando da qualidade da entrevista também. Muito obrigado pelas considerações gentis, né? Pela participação também, trazendo os clássicos, né, da filosofia aqui para esse nosso momento.
E é isso mesmo, né? O Aristóteles, o Aristóteles, que é um filósofo da Grécia Antiga, já dizia, eu não estou dizendo nenhuma novidade, Hélio. Talvez eu esteja lembrando, tá, que nós não devemos perder essa oportunidade. Não devemos perder essa oportunidade de ter uma sociedade melhor organizada, uma comunidade mais consciente de que nós somos os protagonistas, o poder é nosso. Somos nós que temos que direcionar a nova política, a política que nós queremos que seja realizada no Ipu. Somos nós que temos essa capacidade. O princípio da democracia e o princípio republicano é isso. República é res pública, é do público, é a coisa pública. Isso é que é o preponderante. Nós não podemos deixar que o patrimonialismo, que o individualismo, né, que o partidarismo, que isso se transforme numa coisa maior do que os interesses republicanos. Então não podemos perder essa oportunidade. E a segunda, que é um apelo pessoal, é que a sociedade ipuense, a nossa comunidade, diga não à baixaria na política e não aceite violência, cultura de guerra, nem por palavras, nem até... Bom, pensamento a gente não controla, mas a gente conhece, né? A gente conhece quando a pessoa está mal intencionada, né, e às vezes sintonizada com esse tipo de coisa. Então, vamos dizer não à baixaria. Não vamos deixar que a linguagem das próximas eleições seja linguagem de baixaria despropositada. Crítica, sim, natural, aberto. Crítica que quiser fazer, entendeu? Contanto que seja com respeito, né, que seja respeitando a dignidade do outro, porque nós estamos aqui para construir o vermelho, o azul, o A, o B, o partido A, o partido B, está todo mundo, né, com a missão de construir. Quem tiver com a missão de destruir, que a sociedade diga não e que expulse essas pessoas do nosso convívio de coletividade, nosso convívio social. Dizer não e expulsar. Nós não podemos ser tolerantes com essa linguagem de guerra, com essa cultura do ódio. Nós temos realmente que dizer não a isso. Então, são as duas coisas, Hélio, que eu destaco com mais força dessa nossa conversa, né? E agradeço muito todos os comentários, todas essas pessoas que vieram fazer esses comentários aqui. Mais uma vez, mandar o meu abraço para todos os meus amigos. Para os que não gostam de mim também, o meu alô. Não tem motivo pessoal nenhum para ninguém. Eu não tenho inimigo aqui no Ipu, mas tem gente que é eventualmente mais radical, né? Pode não gostar de mim só porque eu estou defendendo uma ideia política. Mas para esse também vai o meu alô e o meu desejo de paz no coração, para que todo mundo seja feliz, porque gente feliz não faz mal a ninguém. Um grande abraço, um abraço a todos, muito obrigado, eu estou sempre às ordens.